Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas nós vimos aí a vida de Daniel, irmãos, e é algo que até posso sugerir que ano que vem eles continuem, né? Por que não fazer um congresso continuado? Né? Acho tão legal isso. Porque existem muitos outros fatores e situações que aconteceram na vida desse homem que, com certeza, ia nortear a nossa vida. Mas a gente também não pode esquecer do apóstolo Paulo, e a gente lembra lá atrás, né, quando a gente começou a dizer, quando Paulo teve naquela cidade, com aquela menina, onde ele expulsou aquele demônio, onde ele conseguiu ganhar o coração de Lídia. Nós temos a visão dele, do homem da Macedônia pedindo ajuda, e a gente passou, né, por toda essa história. Paulo ali em Bereia, Paulo diante do carcereiro, e aí foi, e nós chegamos junto com Paulo, quando ele entra em Atenas, e ele chega ali na capital do conhecimento e ao mesmo tempo da capital da idolatria, onde nós tínhamos ali as figuras de alguns segmentos importantes, como os epicureus, os estoicos, que tinham um vasto conhecimento. Era um lugar onde passaram grandes homens, grandes filósofos que até hoje norteiam a sociedade com aquilo que eles falaram e também escreveram. E a gente viu, irmãos, diante do discurso de Paulo, ou melhor, diante da sua leitura, da sua visão ali em Atenas, o texto bíblico vai dizer que o seu coração, o seu espírito se revoltava dentro de si, vendo a cidade tanto entregue à idolatria. Paulo ficou com certeza muito consternado com tudo aquilo que ele viu naquela cidade, na capital do conhecimento, que ele não só se contentou em ver, mas ele buscou em Deus oportunidade para poder falar acerca de tudo aquilo que ele estava vendo. A gente falou também da inteligência de Paulo em visualizar um altar diante de tantos altares, né? Era uma cidade que tinha aí a qualidade de ser uma cidade politeísta, né? Que adorava vários deuses, várias entidades, vários segmentos, mas ele se depara com e é claro que Paulo precisava de um gancho, precisava de uma abertura para poder entrar e falar de Cristo, falar do amor de Cristo. E ele encontra um altar com a frase: ao Deus desconhecido. Eu não sei se os irmãos lembram, mas a gente falou daqueles que estão na casa de Deus, estão arrolados no hall onde pertence o povo de Deus, mas estão adorando e servindo um Deus que eles ainda não conhecem, não ainda tiveram conhecimento, até porque se tivessem conhecido, já tinham mudado completamente suas vidas. E a gente tem hoje isso como uma realidade muito forte na igreja brasileira, onde pessoas estão servindo quem eles nunca conheceram. Jesus, uma vez, ele deixou isso registrado, quando ele diz bem claro: olha, eu não conheço vocês, né? E aquelas pessoas revidaram, disseram para Jesus: mas nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos enfermos no teu nome, né? Como se haviam feito muitas coisas no nome de Jesus, mas Jesus disse para eles abertamente: eu nunca vos conheci, eu não vos conheço, né? Portanto, apartai-vos de mim. E esse grupo de pessoas, ele qualifica lá no final da sua frase, dizendo: vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, irmãos, ela tem um efeito semelhante àquele... Lembra daquele cachorro Doberman? Quase que a gente não vê. Aquele cachorro, durante muito tempo, foi um cachorro muito assim... Cachorro que estava na moda.
mas se descobriu que ele, em um determinado momento da sua vida, da idade da sua vida, ele perdia o faro do dono, e tiveram vários tipos de acidente desse cachorro atacando o seu próprio dono, porque chegava um momento que ele não reconhecia mais o dono. Um dos efeitos da iniquidade, que é diferente do pecado, a iniquidade ela tem um grau, uma gravidade maior, porque é o pecado concebido diante do conhecimento da verdade. Ela é diferente. Jesus fala que aquele que pratica a iniquidade é digno de morte, porque ele fez pouco caso do conhecimento da verdade. A iniquidade que Jesus fala nesse trecho do Evangelho é sobre aqueles que tomaram conhecimento da verdade, mas ainda estavam na prática do pecado, mesmo utilizando do seu nome e fazendo milagres, pseudos milagres, mesmo tendo resultados da sua, vamos dizer, da sua pregação, mas lá no fundo das suas almas, ele já não conhecia mais essas pessoas por causa da prática constante do pecado, que tanto, irmãos, nos faz perder o cheiro do nosso dono, nos faz perder o faro do nosso dono. Nós passamos a servi-lo automático, numa forma automática. As coisas erradas não nos incomodam mais. Os gracejos imorais não nos incomodam mais. Nós perdemos, literalmente essa é a palavra, perdemos durante a caminhada o sentido da coisa. Fazemos, talvez, por obrigação. Mas eu queria, irmãos, falar com os irmãos, no decorrer do capítulo 17, lá a partir do versículo 30, diante do discurso de Paulo, a gente pode ter algumas informações que são muito valiosas para a nossa vida. O versículo 30, 29 em diante vai dizer assim, do capítulo 17: portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que o destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa foi, irmãos, a conclusão do discurso de Paulo ali no Areópago, ali diante da capital do conhecimento, diante de tanta gente sábia, né? E a gente fez até um contraste aqui, ali era o culto do corpo, era o culto das formas, né, que o nosso corpo pode tomar. Então, a gente falou também que muitos historiadores descreveram Paulo como alguém que era baixinho, possivelmente calvo. Imagine, né, um profeta do Senhor entrando nessa condição, no lugar onde se cultuava o corpo, o lugar onde se cultuava o próprio conhecimento, e Paulo tendo que falar, tanta gente de tanto conhecimento, de um conhecimento tão vasto. Uma das coisas que eu olho para Paulo e vejo é que Paulo era muito corajoso e não se intimidava diante de qualquer pessoa. Ele tinha certeza e convicção do que ele estava ali e qual era a sua missão a ser realizada. Uma das coisas que Paulo vai colocar aqui, irmãos, que a gente pode destacar, que ele colocou para os atenienses, é que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você pode perceber talvez ali o contraditório, o dualismo, onde Paulo está dizendo: olha, eu estou aqui na capital do conhecimento, eu estou aqui diante de tantos sábios, mas Paulo no seu discurso está dizendo: olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Como pode ter gente ignorante no lugar onde era conhecido como a capital do conhecimento?
Como pode ter gente ignorante, por exemplo, ocupando uma cadeira universitária, dando uma aula para uma plateia, para uma turma de 90, 100 alunos? Essa ignorância que Paulo estava dizendo era justamente a ignorância que a religiosidade faz com que o homem tenha, que impeça ele de enxergar a Deus, o Deus vivo, esse Deus que ele qualifica, olha, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que dá a vida a todos, o Deus que dá a respiração a todos, é esse Deus que vocês honram sem conhecer, que eu vos anuncio. Que ousadia, né, e que determinação, né, e inteligência Paulo vai apresentar, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, e uma grande verdade que para nós também serve de consolo, é que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quanta gente, irmãos, extraviada no seu próprio entendimento, sendo movido pela sua própria ignorância. Essa ignorância que Paulo fala da ideia daquele que se recusou a conhecer a Deus. E isso no final do seu discurso vai ficar bem evidente com os grupos que se apresentam. Mas ele também coloca outra coisa importante, é que ele, ao mesmo tempo que ele fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ao mesmo tempo ele vai falar assim, olha, mas Deus agora manda a todos, em todos os lugares, todos os homens que venham se arrepender. Interessante, no imperativo de Deus, Deus manda agora todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Ao mesmo tempo, queridos, que Deus nos protegeu, nos guardou, mesmo diante da nossa própria ignorância, incerteza e falta de conhecimento dEle, ao mesmo tempo, Deus apresenta também para nós de que há uma necessidade de arrependimento no dia de hoje. A ordem de Deus é agora, é no momento já, não é para depois, não é para outro dia. Ele fala, olha, mas Deus agora manda todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Essa era a urgência que Paulo apresentava aos atenienses, e que a Bíblia está recheada para nos mostrar que nós não temos controle sobre o tempo da nossa existência. Quem é que pode nos garantir que estaremos vivos daqui a 10 minutos? Quem é que pode nos garantir que amanhã acordaremos, irmãos? Por isso que a mensagem de Paulo, essa mensagem inspirada de Deus, ela traz para os atenienses e para nós que há uma grande urgência, queridos. Há uma grande necessidade. Ele fala que esse tempo da escuridão, esse tempo da ignorância, esse tempo de cegueira espiritual, Deus não levou em conta. Deus não coloca isso na nossa conta, né? Melhor dizendo, Ele não lança isso em nosso rosto, Ele não nos cobra essa dívida do passado, mas Ele fala, mas agora que você já tomou o conhecimento, agora que a luz do Evangelho já brilhou na sua mente, arrependa-se hoje. Que palavra, irmãos, que mensagem desse homem, dizendo para aqueles homens com tanto conhecimento, que eles estavam completamente cegos, eles estavam completamente extraviados, eles eram completamente ignorantes, e que agora havia uma necessidade deles se arrependerem. A gente já falou aqui algumas vezes, eu já pontuei isso também, de que só há um modo, irmãos, da pessoa encontrar-se com Jesus. E é justamente esse mandamento aqui de urgência: arrependimento. Tem muita gente que sabe muita coisa, tem muita gente que tem um conhecimento em muitas coisas, tem muita gente que tem formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tem muita gente que carrega anéis de formações, títulos, carrega diplomas, mas em alguma área da sua vida, e principalmente essa área que está relacionada ao conhecimento de Deus, são extremamente ignorantes,
como se fossem crianças que ainda não adquiriram uma consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. E Paulo estava justamente diante desses homens, cheio de conhecimento, mas um conhecimento secular, obscuro, que não permitiam eles o arrependimento. A palavra arrependimento, ela traz o sentido para nós de que eu tenho que descer da minha posição, da posição que eu estimo tanto, para que eu possa ser colocado em uma posição em que Deus deseja para a minha vida. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo fala assim: tudo aquilo que eu tinha por grande estima, considerei como esterco. Tudo aquilo que eu tanto amava e as pessoas me admiravam, eu coloquei como algo que não valia nada, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Como isso é importante? Talvez não, a gente pode afirmar com certeza, esse é o motivo de muita gente não conseguir ter um encontro com Jesus, e a palavra da verdade diante dessas pessoas não passa de um conto, de um mito, de um Jesus somente histórico, onde eles não conhecem, não conseguem sentir o valor da transformação que Cristo pode produzir em seus intelectos e em seus corações. Paulo falou que aquele povo andava em extrema cegueira espiritual, tempos tenebrosos, onde não conseguiam encontrar a verdade. Talvez seja esse o motivo, porque eles adoravam tantos deuses que não podiam falar, não podiam andar, não podiam tocar e não podiam absolutamente fazer nada. Dependiam do homem para que pudessem se mover, para que fossem limpos e até mesmo alimentados. Por isso que Paulo, irmãos, vai trazer a mensagem aqui para os atenienses, dizendo: olha, esse Deus desconhecido não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem pela arte e imaginação do homem na construção de suas imagens, através dos seus artífices. Ele não habita nesses ambientes, ele não é um Deus que é servido pelo homem. Ele fala: é Ele que dá a respiração e a vida a todos, tudo é para Ele e tudo é por meio dEle. Paulo vai apresentar o Deus que eles não conheciam de uma forma que talvez eles nunca tinham escutado. Ele fala também, queridos, dessa realidade de que Deus, ele se apresenta como grande sustentador da vida. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que dá a respiração a todos nós, é Ele que nos enche de alegrias, de bens, é Deus que dá todas as coisas. Por isso que nós devemos ter o cuidado de não colocar as coisas que Deus nos deu acima daquilo que Ele é e daquilo que Ele representa para nós. Nós temos uma tendência um pouco maligna de fazer isso. Aquilo que nós tanto desejamos ter, e quando a gente tem, nós esquecemos de quem nos deu. E transformamos aquele objeto, aquela bênção que ganhamos, em algo mais adorado do que aquele que nos deu. Nós temos, queridos, essa tendência que é um pouco maligna. Paulo também vai colocar em terceiro lugar, irmãos, que ele vai dizer para os atenienses: pois ele determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo. Um dia, todos nós, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todas as nossas obras serão reveladas e nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que deixamos de fazer por causa da nossa própria comodidade. Ele disse para os atenienses que um dia Deus julgará todo ser humano com justiça. Não haverá desculpas, argumentos, justificativas humanas, dessas que nós às vezes nos apropriamos, né? Deus sabe
que eu sou humano, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu sou pecador. Eu acredito que Ele sabe disso tudo, mas você pode ter certeza que Deus não aprova comportamento que nós assim venhamos a escolher, que fere os seus princípios da sua palavra. Ele sabe de todas as coisas, isso aí é um ponto pacífico, mas Ele saber não quer dizer que Ele aprova, que Ele autoriza, ou que pelo fato de que Ele sabe, que você toma conhecimento de que Ele sabe, não te torna inocente diante de Deus, não nos torna inocentes. Nós, irmãos, estaremos também diante desse julgamento de Deus, que fará diante de todos os homens. E nós, irmãos, diante do encerramento desse discurso, pelo menos desse aqui que Paulo vai fazer, eu consegui ver aqui 3 grupos de pessoas que tiveram assim, que são resultado depois do término da sua mensagem, diante do seu apelo, diante do chamado àqueles que foram impactados pela palavra e que agora tinham oportunidade de se arrepender. Nós temos o primeiro grupo aqui, no decorrer do texto. Eu queria que você acompanhasse aí a sua Bíblia comigo, por favor. Versículo 32, diz assim, quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, aderiram alguns homens entre eles, alguns homens que creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Nós temos aqui, irmãos, 3 grupos que são o resultado da palavra do apóstolo Paulo. O primeiro grupo que a gente separa aqui, são daqueles que são chamados como escarnecedores. Depois que Paulo falou em relação ao julgamento e deu prova disso, da realidade de Jesus, olha, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele teve um grupo que estava ali ouvindo, que o texto diz que escarneceram de Paulo. Você pode entender comigo, visualizar comigo, que existe um princípio bíblico muito forte, daqueles que escarnecem de Deus e da sua palavra, é onde nós não devemos estar. Salmo capítulo 1, Salmo de número 1, vai dizer que bem-aventurado o homem que não se coloca, no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E aí ele vai dando continuidade, será como árvore plantada a ribeiros de águas, e vai produzir o seu fruto na estação certa. A Bíblia nos recomenda de que nós temos que sair do meio daqueles que escarnecem daquilo que a gente crê. Não é daqueles que têm dúvida, irmãos. Não é daqueles que resistem, mas daqueles que escarnecem. O texto mostra claramente que Paulo depois saiu do meio deles. Eles tiveram oportunidade, mas eles escarneceram. Eles não entenderam, eles não quiseram acreditar, eles fizeram pouco caso, eles chamaram Paulo de paloureiro, é uma espécie de tagarela que estava no meio deles, não deram ouvidos à voz de Deus que estava ali, na figura daquele homem tão usado pelo Senhor. Outro grupo também que se apresenta, queridos, são aqueles que adiaram a decisão. Eles disseram, acerca disso te ouviremos uma outra ocasião. Percebe que nesse segundo grupo há também hoje muita gente que adia decisões importantíssimas na sua vida. Você já parou para pensar como isso é importante? Decisões que nós precisamos tomar, ou de pessoas que a gente conhece que precisam tomar. Decisões essas que envolvem às vezes abandono de pecado, o acerto de contas com Deus, numa vida devota ao Senhor, numa vida pia, de piedade, numa vida de devoção, numa vida de renúncia. E tem muita gente adiando esse dia, quando
na verdade, nós não temos garantias de que teremos outras oportunidades. O texto vai dizer que muitos disseram: quanto a isso, te ouviremos outro dia. Muita gente, irmãos, tem ido, tem adiado, tem pego um caminho tortuoso e não tem conseguido voltar. São os filhos pródigos perdidos, que não caíram em si, que perderam as oportunidades e literalmente estão perdidos nas cidades que praticam a impiedade. Eu poderia citar aqui vários nomes para os irmãos. Elvis Presley, por exemplo, adorador do Senhor nas Assembleias de Deus. E eu gosto muito não de deleitar com a desgraça que foi a vida dele, mas de visualizar como que Satanás faz, né? Primeiro, Satanás coloca um público ao nosso lado, aplaudindo e dizendo que a gente é o máximo. E aí a gente começa a acreditar. Depois ele nos enfeita como um pavão. Ele nos coloca como se fosse o centro das atenções. E depois ele entra com tantas outras coisas, com vícios, como a gente viu aqui na peça que foi realizada aqui pelos jovens. Ele vai colocando situações, cargas, vícios. Ele vai te dando talvez honra no meio dos seus pseudos amigos. E chega um momento em que ele fala para você: olha, agora não tem mais jeito. A única chance que você tem, a única porta aberta é você tirar a sua própria vida. E tem muitos que têm tirado a sua própria vida, talvez não com uma arma ou com uma navalha para cortar os pulsos, mas se afundando dentro das drogas, dentro do alcoolismo. Que a maioria desses cantores que saíram dos altares do Senhor, onde receberam esses dons e talentos para louvar o Senhor até os últimos dias de suas vidas, arruinaram a sua história, afundando em tantas outras armas até legais, no caso do alcoolismo. A ideia do 32 anos, que é a média de morte de um cantor desse, que outrora tanto alegrou o coração do Senhor, louvando o seu nome. Você sabia que é assim que Satanás faz quando nós adiamos decisões importantes da nossa vida? Ele pega o talento que Deus nos deu, ele pega a habilidade que Deus nos deu e faz até com que isso seja usado para outro fim. Nos enfeita, nos coloca como um pavão, coloca grupos dizendo nosso nome: você é o cara, você é essa menina, você é demais. Mas enquanto você está lá em cima, essas pessoas estão à sua volta, mas depois que o seu chão começa a ruir, eles não se apresentam mais. Será que nós também estamos adiando decisões, irmãos? Adiando oportunidades que Deus está nos dando, jogando toda a história, todo o plano de Deus para a nossa vida para o lado, como essas pessoas fizeram. Paulo não voltou mais, Paulo seguiu adiante. Depois Paulo foi para outras cidades, talvez não tiveram mais encontro, não tiveram mais oportunidade, continuaram lá cegos no seu próprio conhecimento, cegos na sua própria filosofia, que negavam a existência do Deus vivo e verdadeiro, onde preferiam acreditar em várias imagens surdas, cegas e mudas. Nós não podemos jamais adiar coisas da nossa vida que Deus está dizendo: é hoje que eu quero tratar contigo. É hoje que eu quero fazer realmente algo novo na sua vida. Mas depende de você. Depende das suas escolhas. Depende da sua decisão. É algo que nós precisamos pensar, queridos. E por último lugar, irmãos, dentro desse grupo, desanimador para qualquer pregador, uns escarneceram, outros adiaram a decisão, pregador já um pouco frustrado, achando que, sei lá, onde eu pequei, o que aconteceu. Mas o texto também vai trazer um apontamento para nós,
de que também houve pessoas que aderiram à fé, que ouviram a palavra, que receberam a palavra em seu coração, e não foram qualquer pessoas, irmãos. O texto vai dizer de alguns homens, e eles destacam, entre eles os quais estava Dionísio, o Areopagita. Esse Dionísio, irmãos, ele era alguém de uma alta posição aqui entre os atenienses, possivelmente era membro da Suprema Corte de Atenas. A Suprema Corte de Atenas era composta por 12 homens, e eram 12 homens que só poderiam estar naquela posição, homens que foram ex-governadores da cidade. Esse homem que é citado aqui, que foi alcançado pela graça do Senhor, alcançado pela sua misericórdia, Dionísio, ele era um homem de alta posição, que teve uma grande influência nesse lugar, depois da partida de Paulo. Nós percebemos, queridos, que o problema não está na palavra pregada, o problema não está no pregador que faz uso da palavra. Ele pode ter um conhecimento muito grande, como também não pode ter tanto conhecimento. O poder não está em ter conhecimento, mas o poder está em a palavra ser pregada. O poder é da palavra, e o efeito da palavra depende de como eu a recebo. Aqueles que escarneceram não tiveram efeito nenhum, os que adiaram a decisão, muito menos. Mas aqueles que receberam a palavra de bom grado, esses foram transformados. Percebe, queridos, como nós temos uma responsabilidade de anunciar a palavra, da gente não se intimidar, da gente crer que a palavra ela é suficiente. Uma vez Deus ministrou muito no meu coração, preocupado, ansioso, chateado com algumas coisas que estavam acontecendo, e na busca ao Senhor Ele disse: olha, meu filho, prega a palavra, faz a tua parte, deixa o restante comigo. Como aquela palavra para mim foi um bálsamo, foi um remédio que eu tanto estava precisando. A minha parte é pregar a palavra. Não caberia a Paulo a trabalhar no coração dos escarnecedores. Não cabe a Paulo trabalhar naqueles que adiaram a decisão, mas a palavra que trabalhou no coração de Dionísio, de Dâmaris, que aceitou prontamente, aderiu à fé cristã, ela fez o efeito em que os outros grupos não foi permitido. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos preocupados com tanta coisa, quando na verdade é muito importante que nós creiamos em Deus, no seu agir, e que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Tranquilize sua alma, tranquilize sua mente, deixa Deus trabalhar. A tua oração e a minha tem que ser no sentido: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com toda essa adversidade que possa estar acontecendo, com todas essas dificuldades que têm se apresentado diante de mim? Esclarece-me, faça com que eu entenda, que eu compreenda, para que eu não fique perdido. E sempre, queridos, colocando a fé, a certeza de que Deus está no controle da nossa existência. Paulo falou isso. Ele é que dá a vida a todos, Ele que dá a respiração a todos, é Ele que faz, é Ele que sustenta a vida, é Ele. Faça a tua parte e deixa que Deus vai fazer o restante. Tranquilize-se e faça a tua parte como um pregoeiro da justiça, como aquele que tem as palavras de Deus entranhadas e fincadas na alma, e quando abre a boca sai vida, porque essa palavra está aqui cravada nos nossos corações.
Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão assim no seu coração, em nome do Senhor, vamos orar. Eu não sei o que pode estar aí, talvez te angustiando, trazendo alguma inquietação. Não sei, não tem como saber. Mas uma coisa eu sei, é que Deus, Ele tem o conhecimento exato. Ele tem total controle. Ele sabe o que é melhor para nós e o que não é melhor. Ele sabe aquilo que nós precisamos e aquilo que precisa ser extirpado da nossa vida. Ele sabe. E que tal você agora dizer para Ele: Senhor, então controla a minha existência, dirige a minha vida, Senhor, acalma a minha alma, Senhor, para que eu possa estar totalmente voltado, meu Deus, para aquilo que o Senhor quer e deseja para a minha vida. Não permita que o desespero tome o controle de mim, mas que eu possa estar, Senhor, totalmente dependente de Ti, daquilo que o Senhor tem. Porque se eu estiver totalmente dependente de Ti, a ansiedade não vai ter espaço no meu coração. E eu vou estar certo de que o Senhor é que está conduzindo a minha vida. Às vezes nós esquecemos, irmãos, de tudo aquilo que Deus já fez para trás na nossa vida. Às vezes nos concentramos, focamos muito no futuro, no presente, e esquecemos de grandes livramentos, situações adversas que Deus nos resgatou com mão forte. Lembra? Você pode lembrar agora de tantas situações em que Deus te tirou? E por que dessa não vai nos tirar? E por que nessa não vai abrir uma porta? E por que nessa Ele não vai agir? É claro que vai agir. É claro que Ele vai operar. Talvez nós não estejamos escutando Ele. Não estamos talvez com a devida atenção ao que Ele tem a dizer. Eu queria que você orasse nessa noite em nome de Jesus. E que você falasse com o Senhor. Colocasse isso mesmo, dando nome para Deus, aquilo que está talvez angustiando o seu coração, aquilo que tem talvez te distanciado do Senhor. E eu tenho certeza que se você fizer isso de uma forma sincera, Deus, Ele vai aquietar o teu coração e a tua alma. Muito obrigado, Senhor Deus. Pai Celestial, Rei do Universo, muito obrigado porque temos a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Tem feito, meu Deus, da nossa existência, da nossa caminhada, Senhor, o nosso pisar tem estado no local seguro, no lugar seguro. Nós temos sido estabelecidos ó Deus, na rocha que é em Cristo Jesus e não na areia. O Senhor tem nos conduzido diante da prudência de caminhar, Senhor, nos passos de Jesus, na centralidade da Tua palavra, das Tuas Escrituras, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que aqui estão, que o Senhor possa aquietar a nossa alma, daqueles que estão aqui, daqueles que estão ouvindo o Senhor agora na internet, ó Deus, por qualquer meio, que o Senhor nesse momento possa também tocar nos corações, onde chegar a nossa voz, Senhor, que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, Deus, nós apresentamos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração, e te pedimos que o Senhor possa derramar, ó Deus, da cura, do remédio que nós precisamos, de forma que, Senhor, individualizada, cada um necessita de um tipo, de uma dosagem diferente, e nós estamos, meu Deus, receptíveis ao que o Senhor tem a derramar sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, e continua a trabalhar na nossa vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós choramos, ó Deus, assim nós te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.
Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado. For our Lord God Almighty.